Quero trazer uma reflexão nesse vídeo aqui sobre a questão da timidez, tá? Tentando aprofundar um pouco aqui algumas ideias que estão associadas à timidez, tá? E tentar propor algumas formas, né, de manejo da timidez. Obviamente, né, pessoal, a timidez ela é um conceito altamente associado à ansiedade social, né? Eu diria que são conceitos altamente sobrepostos e que não existem diferenças qualitativas entre esses dois conceitos, tá? A timidez ela seria mais um termo coloquial para o nervosismo que a gente sente em situações sociais, tá? Um desconforto vago, difuso que nós sentimos diante das nossas interações sociais, tá? Bem, a timidez ela consiste, né, de dois componentes básicos, tá? Quais? O primeiro é um componente emocional que está muito associado à emoção de vergonha ou de embaraço. É a mesma coisa, tá? Tradicionalmente, a gente não tem uma associação muito consistente entre timidez e a emoção de ansiedade, mas sim a emoção de vergonha, tá? E ela tem um outro componente básico, que é um componente comportamental, né, que é o comportamento de evitação das interações sociais ou de situações sociais, de uma forma geral. Podem ser situações de desempenho também, como falar em público, apresentar um trabalho, dar uma palestra, alguma coisa do gênero, tá? E também comportamentos de segurança, tá? Muito tipicamente, o indivíduo tímido, ele ficar quieto, ele ficar calado numa situação social, um grupo, por exemplo. Então, aquela pessoa que está sempre ali no canto, fala pouco, pouco expressiva, né? Então, existem esses dois componentes básicos aí da timidez, tá? O que eu quero propor aqui como reflexão, tá? De uma maneira geral, as pessoas que são tímidas, elas têm um bom repertório de habilidades sociais, tá? Isso de uma forma geral, tá, pessoal? De modo que elas conseguem desempenhar bem socialmente em algumas situações específicas. Por exemplo, quando tem somente ela e mais uma pessoa na situação. Então, não tem um grupo muito grande de pessoas, está só ela e mais uma pessoa. Ela consegue ter uma boa desenvoltura social, né? Algumas características das pessoas com as quais ela interage. Então, por exemplo, o nível de intimidade, o nível de familiaridade que a pessoa tem com a outra pessoa, ou mesmo com um grupo de pessoas, ela consegue se sair bem nessa situação social. Ou uma situação social que ela já está acostumada, ela já está habituada, que já é conhecida, ela também tende a se sair bem nesse tipo de situação, tá? A coisa começa a ficar complicada, né? Começa a se tornar uma espécie de desafio social, né, quando ela tem que desempenhar algum tipo de comportamento, né, em uma situação relativamente desconhecida, né, que ela não sabe muito bem que comportamentos
ter naquela situação, né, como agir naquela situação, o número de pessoas naquela situação já é um número maior, então um grupo grande de pessoas, grupo assim, grande não, né, mas relativamente grande, então, por exemplo, quando tem mais de 3 pessoas na situação, tá? E o nível de intimidade ou de proximidade com essas pessoas é baixo. Então, o desempenho do tímido, nesse tipo de situação, ele começa a ficar comprometido. Tá? Bom, quando o tímido ele vai fazer alguma coisa na frente dos outros, aí que está o problema central. Né? Essa ideia que eu quero trazer para vocês aqui, né? A ideia de fazer alguma coisa diante do olhar do outro. Tudo bem? É essa circunstância que gera, que produz aquilo que a gente chama de timidez. É o simples fato de você ter que desempenhar, ter que fazer alguma coisa sob o olhar do outro. Por que complica essa situação? Porque a pessoa que é tímida, né, via de regra, né, assim, tipicamente, ela está preocupada em relação a como ela vai ser percebida, como ela vai ser avaliada, como ela vai ser julgada naquele tipo de situação. Então, é comum que um tímido ele consiga desempenhar uma tarefa muito bem sozinho, sem a presença de ninguém. Mas quando ele vai desempenhar a mesma tarefa em público, o desempenho dele cai de uma forma significativa. Ou seja, o ponto crítico é justamente o ter que fazer alguma coisa na frente dos outros. Então, assim, né, essa linha de pensamento que eu estou construindo aqui vai levar a gente a entender que existe um sofrimento significativo na vida de quem é tímido, porque constantemente a gente tem que fazer coisas na frente dos outros. Trabalhar, conversar, falar, comer, beber. O simples fato de caminhar na rua. Então, eu estou o tempo todo tendo que fazer coisas na frente dos outros. Tá? E se eu sou tímido, né, esse tipo de fazer, esse tipo de comportamento público na frente dos outros, me causa inibição, me causa embaraço, me causa vergonha. E aí o meu desempenho cai. Tá? Agora, o que eu poderia propor aqui, né? O que eu poderia sugerir como forma de manejo desse tipo de dificuldade? Né? Uma ideia interessante de se pensar é a questão da atenção, do foco. Né? Então, se você tem que desempenhar uma tarefa básica, né, na frente de alguém, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui para a coisa ficar didática. Né? Se você está comendo no restaurante, suponha que você tem uma ansiedade de comer na frente dos outros. Tá? Então, a sua mente ela fica ruminando pensamentos de que será que você está comendo de uma maneira adequada? Será que as pessoas estão observando você comer? Será que elas vão ter algum tipo de julgamento negativo em relação à sua forma de comer? E assim por diante. Tá? A ideia do foco é você se focar na tarefa. Tá? Então, quer dizer, isso vai envolver dois processos básicos aqui, né?
que a terapia de aceitação e compromisso propõe. O primeiro é o processo de mindfulness, né? Atenção plena ao momento presente. No caso aqui, ao comportamento de comer. Né? Então, você trazer a sua atenção intencionalmente para o ato de comer. Então, você conseguir focar nessa atividade. E o segundo processo, o processo de difusão cognitiva. Ou seja, você começar a ter criar, né, uma perspectiva a respeito dos seus pensamentos. Uma perspectiva mais objetiva e mais distanciada. Ou seja, não é você lutar contra a ocorrência, o aparecimento dessas preocupações, mas você deixar elas fluírem na mente e você conversar com a própria mente, no sentido de eu estou percebendo que eu estou tendo um pensamento de preocupação, se as pessoas estão me observando comer. Tá, mas isso é só um pensamento. Né? O que eu me proponho fazer aqui? Eu vou comer. Eu vou focar a minha atenção nessa atividade específica aqui de comer. Tá? Então, pessoal, a ideia que eu quero colocar para vocês aqui é que esses dois processos da ACT, em particular, né, a atenção plena ao momento presente, né, os processos de mindfulness e o processo de difusão cognitiva, eles são muito interessantes, né, eles são muito úteis para a questão da vergonha. Tá? Lógico que a gente tem outros processos importantes também aí que vão atuar, como o processo de aceitação, a questão de você ter em mente, né, os valores, ações de compromisso, todos os processos vão atuar, mas eu queria destacar esses dois como processos que vão facilitar com que você se desvencilhe um pouco dessas preocupações irrelevantes, que é a preocupação com a avaliação negativa, e foque a sua atenção no que realmente é importante, que no caso é a tarefa que você está desempenhando. O nosso exemplo que eu dei aqui, uma tarefa de comer, mas pode ser qualquer outra atividade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui no vídeo. Tá? Se vocês tiverem também alguma sugestão de tema, fiquem à vontade para escrever para mim aqui. Tá? E se você não for inscrito aqui no nosso canal, também não esquece de deixar a sua inscrição aqui e também o like no vídeo aqui. Se puder, compartilhar também, eu agradeço. Tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.